Então, turma, fizemos o teste semana passada, quase todo mundo já fez, e quero trazer aqui agora para vocês informações do que a gente vai fazer pós-teste, trazer também respostas para algumas dúvidas que surgiram, principalmente quem estava fazendo pela primeira vez o teste, e aí eu vou trazer aqui algumas respostas para vocês sobre isso e explicar o que a gente vai utilizar de parâmetro agora daqui para frente. Primeiro de tudo, a gente não vai seguir 100% do que está proposto ali dos ritmos, dos números. Por quê? Porque eu sei que a gente sofre diversas interferências ao longo do dia, ao longo das semanas, de acordo com a nossa rotina, nossa família, nosso trabalho, enfim, estresse. E ali é uma sugestão. Vocês vão ver que vão ter faixas de ritmo, de 15 segundos, 20 segundos. E aí, como eu sei, Diego, qual ritmo eu tenho que seguir? Exatamente isso que eu quero que você entenda agora. Pela percepção do seu esforço, como você está naquele dia, naquele momento. Então, se, por exemplo, lá tem uma sugestão de você fazer um ritmo entre 6 minutos e 6 e 15, eu vou seguir 6 e 15 ou 6 minutos, ou 6 e 10, ou 6 e 5. Depende de como você vai estar se sentindo para aquela quantidade de séries e repetições que estão propostas naquele dia. Então, se você está bem e consegue sustentar perto dos 6 minutos, por exemplo, você vai manter perto dos 6 minutos. Assim como vai ter um outro dia, uma outra semana, em que você não vai conseguir sustentar naquela faixa mínima. E é por isso que a gente vai trabalhar em faixas de intensidade. Então, aí naquele dia que você está menos disposto, mais cansado, não está respondendo bem, você trabalha na faixa superior, que seria o 6 e 15, por exemplo. Então, isso vai ser aplicado para todo mundo por conta dessas interferências que acontecem no nosso dia a dia. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, algumas respostas de dúvidas que surgiram após a execução do teste. Então, por exemplo, é normal sentir meus batimentos muito elevados no começo, não me sentir bem na hora que eu estou fazendo aquele teste? É normal, tá? Quando a gente vê a palavra teste, a gente já fica ansioso, já gera uma expectativa ou uma frustração que eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir completar. Então, essa ansiedade é muito comum, principalmente quem nunca tinha feito o teste, quem fez pela primeira vez. E vai acontecer também numa próxima vez, quando você for fazer, porque você vai criar uma expectativa do tempo que você tinha anterior. E a parte mais linda do esporte é justamente essa, o quanto você consegue aprender com aquelas situações adversas. Então, essa é uma delas. É normal ficar ansioso, depois que passa o teste, a gente pode até repetir, caso não complete, por conta dessa ansiedade que interfere demais no resultado do teste. E a gente chega assim a fazer novamente, como teve pessoas que tiveram que fazer mais de uma vez, tá? Outro sintoma comum, eu comecei a correr, fiz o teste, fiquei com muita ânsia de vômito, fiquei me sentindo mal. Sim, isso também é normal. Por quê? Ele é um sintoma do nosso organismo mostrando que está muito intenso. E aí a forma de sinalizar para que você diminua o ritmo, que você pare, uma delas é a ânsia de vômito. Isso acontece porque o nosso organismo, por conta daquela contração muscular muito rápida e intensidade elevada, o nosso sangue fica ácido. E aí essa acidose causa essa sinalização de enjoo e de vontade de vomitar. Aí você tem duas escolhas, ou você continua até o final e aí acaba passando mal, vômito, enjoo, ou você para ou diminui o ritmo, né? E aí você termina ali o teste. Enfim, depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente nada, tá? Pernas muito pesadas na hora do teste. Essa perna muito pesada na hora do teste, chegando a interferir na conclusão do seu teste. Pode ser que você não tenha conseguido terminar o teste, ou pode ser que você tenha caído muito o ritmo no final do teste. Por que acontece isso? Por que aconteceu isso? Porque você estava correndo numa velocidade que a sua musculatura, a sua estrutura muscular, a estrutura corporal, não está preparada a ficar muito tempo naquela velocidade. E aí o objetivo do teste é justamente identificar qual vai ser a velocidade ótima que você vai treinar para que o seu corpo se adapte e a sua estrutura passe a reconhecer aquela velocidade e sustentar por mais tempo. Então, como você está numa velocidade maior do que você está treinado, naquele momento, a sua perna vai inchar, vai ficar pesada e você não vai conseguir manter e sustentar. Por quê? Justamente por isso. Porque não é uma velocidade que você está treinado e isso vai gerar um tempo de adaptação. E aí é esse tempo que a gente vai pegar, esse pace, esse ritmo, e vai treinar perto dessa velocidade, para ir sinalizando para o seu corpo, gerando adaptação, e daqui a pouco você está conseguindo correr por mais tempo nessa velocidade, e a sua perna não vai ficar inchada, não vai ficar pesada. Outro sintoma, outra sensação que acontece
é no pós-teste, de sentir a perna pesar no outro dia ou à noite, na noite, né, do dia que você fez de manhã, por exemplo, e depois ficar muito cansado, sentindo muito cansado. É normal, acontece isso com todo mundo também, tá? Por quê? Porque foi um esforço acima do que você está acostumado a fazer. E aí esse esforço acima vai gerar essa fadiga generalizada, e especificamente onde você mais usou, que foi nas suas pernas. Então fica cansado. No outro dia, se você for treinar, por exemplo, é normal que sinta a perna pesar e que não consiga manter um ritmo que antes era leve, mas que mesmo sendo leve, depois do teste a perna está pesada e você não consegue sustentar. Aconteceu isso com pessoas que treinaram no sábado e fizeram o teste na sexta, por exemplo. Então na hora que chegou no sábado não conseguia sustentar um ritmo que deveria ser leve, mas por conta da fadiga acumulada do teste ainda não tinha se recuperado. Então isso sim também é normal. E aí sobre a aplicação do teste, a gente vai aplicar, vai aparecer para vocês as faixas de ritmos. Eu ainda estou finalizando aqui, colocando de um por um, de forma individual, calculando direitinho, levando algumas considerações, se é mais experiente, menos experiente. Todo mundo vai ter isso e a gente vai trabalhar em cima dessas velocidades. E aí geralmente vai ficar entre 15 e 20 segundos para mais forte do que você fez no teste, 15 e 20 segundos mais lento do que você fez no teste. E aí a gente trabalha nessas faixas de intensidade para que o seu corpo vá se adaptando a essa velocidade. Quando for distâncias menores, treinos de tiros mais curtos, aí vai ser abaixo da velocidade do teste, mais forte. Quando for distâncias mais longas, que é uma zona de limiar, que a gente chama, que é desconfortável, mas é um tempo maior de esforço. Aí vai ser um tempo mais lento do que foi no teste. E aí fica nessa casa de 10, 20 segundos, tá? Então, só para trazer essas explicações, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar aqui no grupo, porque acaba sendo a dúvida de outros alunos, ou pode me mandar de forma individual, que eu vou estar respondendo a todos.